Essa narração se dedica exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro impresso ou digital está aqui na descrição. Vamos à leitura. Capítulo 15. O negócio. O tráfico de escravos no Atlântico, a maior e mais continuada migração forçada por via marítima em toda a história humana, envolveu o transporte de pessoas, mercadorias, plantas e germes entre 4 continentes: a Ásia, Europa, África e América. No seu auge, por volta de 1780, cerca de 260 embarcações cruzavam anualmente o oceano para transportar 79 mil cativos da África para o Novo Mundo. Eram capturados e comprados ao longo do litoral africano, numa extensão territorial de quase 6 mil quilômetros de comprimento por outros 1.000 de largura, da fronteira da atual Mauritânia, com o Senegal, até o sul de Angola. Nessas décadas, essa faixa costeira, dedicada à captura, à compra e à venda de seres humanos, se estenderia por outros 4.000 quilômetros, com a inclusão de Moçambique no roteiro do tráfico de escravos para o Brasil. O banco de dados Slave Voyagers registra que havia um total de 188 portos de partida de cativos no continente africano. 20 deles respondiam sozinhos por 93% de todo o tráfego no Atlântico, como pode ser visto em Atlas of Transatlantic Slave Trade, página 37, de David Eltz e David Richardson, e Human Bondage, página 101, de David Bryan Davis, e The Atlantic Slave Trade, página 75 e 100, de Herbert Klein. Até o início do século XIX, o tráfico negreiro era a maior e mais internacional de todos os negócios do mundo. A rede de interesses envolvia milhares de pessoas, incluindo agentes comerciais e controles contábeis das transações, numa estrutura de fornecimento de água e comida e de até instituições religiosas para batizar e catequizar os cativos. Abrangia ainda seguradoras, estaleiros, armadores, bancos de crédito, empresas de transporte que forneciam os cativos, tripulações e apoio logístico às viagens, além de uma complicada estrutura burocrática para supervisionar as transações e cobrar impostos e tarifas. O tráfico envolvia tanto gente graúda, como os banqueiros ingleses e nobres europeus, quanto pessoas relativamente modestas, que na África mantinham roças e capoeiras e currais de gado de pequeno porte, mas dedicado ao abastecimento dos barracões e dos barcos negreiros. Também havia quem fornecesse ou contratasse as canoas com seus remeiros para levar os escravos da praia para os navios, como pode ser visto no livro Mercador de Escravos, e-book Kindle, posições 447 e 448, de Alberto da Costa e Silva e Francisco Félix. Na economia escravagista, havia até um negócio paralelo, tão constrangedor que nunca recebeu grande destaque na história da escravidão: a reprodução sistemática de cativos, com o objetivo de vender as crianças da mesma forma como se comercializavam animais domésticos. Era uma prática tão repulsiva que são esparsos os relatos e experiências conduzidas em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos. Uma delas foi registrada no Palácio Ducal de Vila Viçosa, sede dos Duques de Bragança, a dinastia que assumiria o trono de Portugal a partir do fim da União Ibérica, em 1640, com a ascensão de Dom João IV ao poder. Ao visitar o local, em 1571, o italiano Giambattista Venturino se surpreendeu com a existência ali de um centro de reprodução de escravos. Segundo ele, eles eram tratados da, abre aspas, mesma forma que as manadas de cavalos são na Itália, fecha aspas, com o objetivo de obter o maior número possível de crianças cativas, que seriam vendidas em seguida por preços entre 30 e
40 escudos. Como pode ser visto em mais detalhes no livro Casa Grande Senzala, página 333 de Gilberto Freire, ou em The Slave Trade, página 117 de Hugh Thomas. No século XVIII, Edmund Ruffin, fazendeiro da Virgínia, também fez um relato sobre as fazendas reprodutoras de escravos nos Estados Unidos. Segundo ele, essa era considerada uma atividade normal na região. Abre aspas. Não significa que qualquer pessoa assuma a criação de escravos como um negócio regular, com o propósito de vendê-los. Mas, se intencional ou não, todos nós, sem exceção, agimos de maneira a ajudar o sistema, que, visto com o todo, é exatamente como eu nomeei. Nenhum homem é tão desumano ao ponto de reproduzir e criar escravos para vendê-los regularmente, como um criador no Oeste faz com seu gado. Porém, cedo ou tarde, é isso mesmo que acontece. Fecha aspas. Mais detalhes no livro Nem Preto Nem Branco, página 76, de Carr and Digler. Em meados do século XVIII, um homem adulto, saudável, em boas condições físicas, poderia ser comprado em Luanda, capital de Angola, por um valor equivalente a 15 chapéus de feltro, ou 14 pares de meia de seda, ou 3 barris de pólvora, ou ainda 23 cadernos. Algum tempo antes do final do século XVII, um cativo nas mesmas condições seria trocado na costa dos escravos, atualmente Togo e Nigéria, por 80 conchas de búzios, ou 12 barras de ferro, ou 100 manilhas de bronze, ou 5 espingardas, ou 3 peças de tecido da Índia, ou 45 litros de cachaça. Na região da Alta Guiné, hoje Senegal e Serra Leoa, um cavalo arreado poderia valer entre 9 e 14 escravos. Mais detalhes no livro The Slave Coast of West Africa, página 1550-1750, e também na página 183, de Robin Law. Também no livro Trato dos Viventes, página 49, de Felipe de Alencastro. Nota: a Alta Guiné, seguindo a maioria dos autores, iria da foz do rio Gâmbia e do rio Mount, compreendendo, portanto, o Senegal, a camada chamada Casamance, até a Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e Serra Leoa. Fim da nota. Essas comparações de preço, além de curiosas para os leitores de hoje, ajudam a dar uma ideia da complexidade do negócio, que envolvia produtos e referências de valores das mais variadas gamas e procedências. Era uma atividade altamente organizada, sistemática, complexa e tão arriscada quanto lucrativa para seus investidores. Alimentava uma vasta rede de compradores, vendedores e fornecedores de serviços, produtos e suprimentos ao redor de todo o planeta. O historiador Joseph Miller demonstrou que, nas suas negociações, o tráfico de escravos trabalhava com mais de 1.000 itens das mais diversas procedências. Esses itens incluíam tecidos, armas, munições, bebidas, conchas marinhas, artefatos de ferro, cobre, cordas, artefatos de cobre, pregos, martelos, serrotes e outras ferramentas, como bacias, panelas, facas, enxadas, objetos de adorno, como contas de vidro fabricadas em Veneza e na Holanda. Como pode ser visto no livro Way of Death, páginas 74 e 77, de Joseph Miller. Segundo o historiador brasileiro Manolo Florentino, de cada 1.000 réis que entravam nos portos de Angola, 600 correspondiam a tecidos, roupas e objetos de decoração, 200 a bebidas alcoólicas, 110 de armas e outros meios para capturar escravos. O restante se dividia entre material de construção, conchas marinhas, tabaco e temperos. Outros territórios portugueses, na Índia, forneciam 1/3 de todas essas mercadorias,
especialmente tecidos. De longe, a moeda predominante no tráfico de escravos, no tráfico negreiro. O restante vinha de Portugal, do Brasil e do norte da Europa. No livro The Slave Trade, Colonial Market and Slave Families, em Rio de Janeiro, de 1790 a 1830, de David Eltz e David Richardson, Extending Frontiers, página 277. Entre as mercadorias brasileiras mais valorizadas no tráfico de escravos estavam cachaça, tabaco, couro, cavalos, farinha de mandioca, milho, açúcar, carnes e peixes secos e salgados, além de ouro e diamante contrabandeados. No século XVIII, foram transportados para o Golfo do Benim mais de 8 milhões de arrobas, cerca de 120 mil toneladas de rolos de fumo da Bahia e de Pernambuco, num total de 1.410 viagens de navios negreiros, que trouxeram de volta para o Brasil 575 mil cativos. O historiador português José Curto calculou que a cachaça foi responsável pela aquisição de 25% de todos os escravos traficados da África para o Brasil entre 1710 e 1830. Somados, o tabaco e a cachaça serviram para adquirir 48%, ou seja, quase a metade dos 2 milhões e 27 mil escravos que chegaram vivos do Brasil entre 1701 e 1810, segundo Felipe de Alencastro. Em Luanda, uma pipa de 500 litros de cachaça comprava 10 escravos. O Trato dos Viventes, página 312 até a 326, de Luiz Felipe de Alencastro, Trato dos Viventes. E o Way of Death, de Joseph Miller, página 83. Durante décadas, a coroa portuguesa proibiu o uso de cachaça no tráfico de cativos, para não prejudicar a concorrência dos vinhos produzidos em Portugal. Foi inútil. Em Angola, a aguardente passou a ser contrabandeada à luz do dia depois de uma das muitas proibições régias. Navios brasileiros faziam desembarques clandestinos nas enseadas angolanas. A bebida era depois revendida por uma rede de comerciantes locais. Um dos grandes contrabandistas era o próprio governador de Angola, João da Silva e Souza, que já tinha sido ocupado o mesmo cargo no Rio de Janeiro. Uma devassa feita pelo governo português revelou que Silva e Souza era dono de 4 navios que levavam escravos de Angola para o Brasil e, na volta, iam carregados com pipas de cachaça. Em 1695, diante da impossibilidade de controlar o contrabando, a venda de pinguinha brasileira era liberada mediante o pagamento de um alto tributo na saída do Brasil e na chegada a Angola. Em 1699, um total de cachaça brasileira vendida legalmente em Angola foi de 684 pipas, equivalente a 307,8 mil litros, transportados por 14 navios despachados de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro. No Brasil, praticamente todos os aspectos da vida colonial giravam em torno da escravidão, que também definia a forma como as cidades eram organizadas, a produção nas lavouras, nos engenhos, nas minas de ouro e diamante. A organização do negócio negreiro chegou a tal ponto que os traficantes da Bahia tinham sua própria irmandade e seu santo de devoção, São José, cuja imagem podia ser vista na pequena igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador. Essa imagem, segundo o historiador Luiz Viana Filho, teria sido levada, em 1481, de Portugal para o Castelo de São Jorge da Mina, na atual Costa do Ouro, atual Gana, de onde foi retirada às pressas durante a tomada da fortificação pelos holandeses, em 1637. Na África, ficou sob a guarda dos negros até 1752, quando finalmente atravessou o Atlântico
e foi entronizada na Bahia. Na igreja situada num alto promontório na entrada da Bahia, na Baía de Todos os Santos, com vista privilegiada sobre o Oceano Atlântico, caberia a São José, abre aspas, velar pela sorte das embarcações que rumavam para a África, em busca de negros a serem escravizados e cristianizados pelo batismo, fecha aspas. Segundo escreveu Viana Filho, no livro O Negro na Bahia, página 41. O tráfico era um negócio que exigia, principalmente, um cuidadoso trabalho de relacionamento dentro do continente africano com reis e chefes locais, que lucravam e controlavam o fornecimento de cativos em suas respectivas áreas. Cabia a eles organizar cuidadosamente as expedições militares para capturar escravos. Na África, estados inteiros foram criados e derrubados, assim como sociedades nasceram e entraram em colapso em função do tráfico negreiro. Os chefes africanos definiam os preços, controlavam a oferta, faziam alianças e fechavam negócios com diferentes interlocutores europeus, em geral, rivais entre si, de modo a evitar o monopólio de qualquer país ou grupo de compradores em seu território. Por essa razão, no final do século XVII, o rei de Aladá, na Costa dos Escravos, sul da atual República do Benin, enviou um emissário ao rei da França com o objetivo de oferecer vantagens aos traficantes franceses e, desse modo, contrabalancear a influência dos ingleses e holandeses em seus domínios. No vizinho porto de Ajudá, entre o final do século XVII e o começo do século XVIII, traficantes europeus tinham de pagar um valor equivalente a 37 ou 38 escravos, cerca de 375 libras esterlinas, por navio negreiro, em troca da autorização para ali comprar cativos. As despesas incluíam ainda impostos, pagamentos para altos funcionários reais e para intérpretes locais que sabiam falar fluentemente francês, inglês, holandês e português, além de línguas nativas. Por fim, o próprio rei local tinha a prerrogativa de poder, em primeira mão, e os preços mais elevados, um determinado número de escravos de sua propriedade. Só então começavam as outras negociações, que podiam ser conduzidas apenas por intermédio de representantes comerciais credenciados pelo soberano. Abre aspas. Eram africanos e não os europeus que ditavam as regras do jogo, e o comércio no âmbito da África permaneceu firmemente nas mãos dos governantes e das elites africanas. Fecha aspas. Escreveu o historiador John Russell Wood, no livro Histórias do Atlântico Português, na página 43. Abre aspas. Os participantes africanos do tráfico de escravos incluíam os príncipes e os mercadores mais ricos e poderosos do continente. A elite africana estava profundamente envolvida com a venda de escravos, fecha aspas, acrescentou Paul E. Lovejoy, na página 100 do seu livro Transformation in Slavery. Um complexo e requintado sistema de crédito alimentava o negócio nos dois lados do Atlântico e financiava cada etapa do tráfico, incluindo a construção ou o aluguel de navios, a compra e manutenção de estoques de mercadorias usadas na aquisição de cativos, a subsistência deles enquanto aguardavam o embarque nos portos africanos e durante a travessia do Atlântico. Havia apólices de seguro que cobriam eventuais perdas por morte, naufrágio ou danos nas embarcações e em seus equipamentos. Na África, as linhas de crédito eram conhecidas como, abre aspas, adiantamento, fecha aspas. Em Luanda, por exemplo, os comerciantes adiantavam, ou seja, forneciam a crédito, mediante promessa de pagamento futuro, tecidos, cachaças, tabaco, armas e munições, entre outras mercadorias para os sertanejos que se embrenhavam no interior do continente, os sertões, em busca de escravos. Os comerciantes, por sua vez, recebiam esses produtos dos capitães de navios negreiros, também esses viabilizados pelo sistema de adiantamento dos fornecedores situados no Brasil, em Portugal, na Inglaterra e até mesmo em Goa, na Índia,
onde chegavam têxteis muito apreciados pelos chefes africanos, fornecedores de escravos. As dívidas assumidas nessa etapa, as dívidas assumidas em cada etapa dessa rede de suprimentos, eram negociadas em letras de crédito, também conhecidas como letras de câmbio, a serem quitadas na venda dos escravos. Essas letras eram tão comuns que em meados do século XVIII eram utilizadas como moeda corrente em Benguela. O atraso na quitação dos débitos em um dos elos da cadeia poderia levar à falência em série, como revelam inúmeros processos de cobrança judiciais. Por trás dessa complexa rede de crédito também haveria, portanto, abre aspas, uma verdadeira cadeia de endividamentos, fecha aspas, na expressão de Manolo Florentino, em seu livro Em Costas Negras, páginas 136, 137 e 144. A ponta mais avançada dessa vasta rede de negócios era o próprio capitão do navio negreiro, responsável pela compra dos escravos na costa africana. Ali as negociações, antes de lotar o navio, às vezes se prolongavam por dias ou semanas, enquanto as partes se punham de acordo ao respeito do preço e das condições do negócio. James Barbauld, comandante do navio inglês e irmão do outro famoso negreiro, o francês Jean Barbot, então é Jamais Barbot, enfim, descreveu em seu diário a intensa discussão entre ele e seus companheiros, uma discussão que eles entabulavam com o rei William de Bonny, na Baía de Biafra, e seu irmão Pepperell, mais alguns dignatários, durante 8 longos dias, antes de completar a carga de 500 escravos que seguiriam para as lavouras de engenho de açúcar na Jamaica. Inicialmente, o rei e seus irmãos queriam que os ingleses pagassem 13 barras de ferro por um escravo, homem, um escravo homem, e 10 por uma mulher. Os compradores acordavam um valor entre 13 barras por homem, mas queriam reduzir a 9 o valor da mulher, e foi aceito. Antes de fechar um acordo, porém, foi necessário dividir a paridade entre as barras de ferro e as outras mercadorias envolvidas no negócio. Desse modo, acertou-se que uma barra equivaleria a uma fileira de contas, ou 6 inhames de boa qualidade, ou 4 barras de cobre, ou ainda 40 pequenos anéis do mesmo metal. Ainda mediante esse acordo, foram definidos os preços de alguns suprimentos para o navio negreiro. Por um bezerro, pagava-se 8 barras de ferro, por uma jarra de azeite de dendê, 1 barra e 1/4. Encerrada a negociação, o rei foi recebido pelos ingleses para uma visita a bordo e dali autorizou finalmente seus súditos a abastecer o navio com escravos e alimentos necessários para a travessia do Atlântico. Mais detalhes, A Manilha e o Liambo, página 336, de Alberto da Costa e Silva. Os comandantes dos navios, além de negociantes, desempenhavam algumas funções extras na cadeia do negócio negreiro. Em Portugal e no Brasil, os investidores do tráfico contratavam os capitães para cobrarem e negociar dívidas ou processar na justiça os caloteiros recorrentes situados em regiões mais remotas. Muitas vezes, eles próprios assumiam o risco do investimento, comprando escravos à revelia das instituições recebidas dos traficantes que contratavam. Esses cativos se tornavam uma conta pessoal do comandante, que os revendiam na América, embolsando os lucros decorrentes, abre aspas. Capitães de navio eram rotineiramente donos de parcelas expressivas da carga que transportavam, fecha aspas, explicou o historiador brasileiro Roquinaldo Ferreira, em seu livro Cross-Cultural Exchange in Atlantic Road, página 25 e 26. Ao partir para as expedições negreiras, os capitães seguiam instruções rigorosas a respeito de cada detalhe das compras que fariam na costa da África.
Havia preferência por determinados tipos de escravos, de acordo com a sua região de origem da África e os requisitos da atividade que exerceriam no Brasil. Angolanos eram considerados dóceis e bons trabalhadores nas lavouras e no serviço doméstico. Cativos oriundos da Costa do Ouro ou da Mina eram bons de mineração de ouro e diamante. Da Guiné chegavam africanos experientes nas atividades pecuárias e do pastoreio. Segundo o relato do padre jesuíta André João Antonil, os brasileiros que compravam escravos levavam em conta as especialidades e também a índole dos cativos. Alguns, embora fossem bons trabalhadores, eram considerados arrogantes, rebeldes e, portanto, mais perigosos. Abre aspas. Os que vêm para o Brasil são Ardas, Minas, Congos de São Tomé, de Angola, de Cabo Verde e alguns de Moçambique, que vêm nas naus da Índia. Os Ardas e os Minas são robustos. Os de Cabo Verde e os de São Tomé são mais fracos. Os de Angola, criados em Luanda, são mais capazes de aprender ofícios mecânicos. Entre os Congos, há também alguns bastante industriosos e bons não somente para o serviço da cana, mas para as oficinas e para o maneio da casa. Melhores ainda são, para qualquer ofício, os mulatos. Porém, muitos deles, usando mal do favor dos senhores, são soberbos e viciosos, e prezam-se de valentes, aparelhados para qualquer desaforo. Fecha aspas. Cultura e opulência no Brasil, páginas 106 e 107, de André João Antonil. Além da eventual especialidade, escolhiam-se os escravos de acordo com o sexo, idade, porte físico e as condições de saúde. Os mais valiosos eram as crianças e os adolescentes do sexo masculino, com idade entre 10 e 14 anos, ainda imberbes, saudáveis, sem qualquer sinal de defeito físico. No idioma do tráfico, um escravo jovem entre 15 e 25 anos, forte e sem defeitos físicos aparentes, era chamado de peça da Índia, entre aspas. A mercadoria padrão e referência em valor de compras e vendas. Todos os demais cativos que não se enquadrassem nessa categoria teriam um valor menor, tanto na África quanto na chegada ao porto de destino. Uma peça da Índia poderia incluir um lote de 2 ou mais cativos, de acordo com a idade, sexo e condição física inferior à ideal. 3 molecões de 6 a 18 anos, por exemplo, compunham 2 peças. 2 indivíduos mais velhos, de 35 a 40 anos, valiam somados apenas uma. Mais detalhes no livro O Império Marítimo Português, página 108, de Charles Boxer. E o sempre citado, também, A Manilha e o Libambo, eu sempre erro, A Manilha e o Libambo, página 101, de Alberto da Costa e Silva. Desde o início do tráfico, os europeus tiveram de se adaptar a um padrão monetário peculiar da África, que usava conchas marinhas como moeda em lugar de peças de metal ou papel. Uma delas, o zimbo, era coletado nas praias da ilha de Luanda, em Angola, sob o regime de monopólio do rei do Congo, Dom Álvaro III, nome aportuguesado de Mbique a Mpazo. Eram tão populares nas transações na costa da África que os bispos, padres e cônegos da ilha de São Tomé do Congo e de outras regiões vizinhas recebiam salários e doações em zimbos, que em seguida eram trocados por escravos a serem revendidos para o Brasil. A Santa Casa da Misericórdia de Angola recebia um tributo anual de 2.000 zimbos de cada casal de cativos que viesse na ilha de Luanda. Curiosamente, essas pequenas conchas eram encontradas também na foz do rio Caravelas e nas praias do sul da Bahia, onde, segundo Frei Vicente de Salvador, frade franciscano, autor da primeira história do Brasil, de 1630, abre aspas, colhia-se muito zimbo, dinheiro de Angola, que são uns búziozinhos muito miúdos, de que levam pipas cheias e trazem por elas navios de negros, fecha aspas.
eram explorados pelos portos de Salvador e Rio de Janeiro e usados na compra de escravos africanos. A concorrência do zimbro brasileiro causou a desvalorização monetária das conchas africanas na segunda década do século XVII e que provocou críticas ao franciscano Manuel Batista Soares, bispo do Congo e de Angola. Segundo ele, as conchas brasileiras chegavam à África, abre aspas, em alta quantidade, que vá deitando aquele reino a perder, fecha aspas. Frei Vicente de Salvador, História do Brasil, livro 2, capítulo 5, 36. E Luiz Felipe de Alencastre, Trato dos Viventes, página 258. Outra moeda muito valorizada na África eram os cauris, uma espécie de búzio originário das Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, mais apreciado no Golfo da Guiné do que nas suas familiares angolanas. Nota: os cauris tinham uma circulação muitíssimo mais ampla do que os zimbos. Enquanto esses predominavam em Angola e nos Congos, os cauris eram moeda em quase toda a África, até mesmo no centro do continente. Os de maior valor provinham das Ilhas Maldivas, mas também se recolhiam cauris de qualidade inferior ou conchas muito semelhantes a eles na costa de Moçambique e da Bahia. Havia na África quem considerasse que esses búzios, parecidos com os cauris, eram moeda falsa. Há relatos de exportações de cauris da Bahia para a África. Suspeito que usassem as palavras zimbo e cauri para conchas que funcionavam como moeda, ou como o iglô ou iguou no antigo reino do Benin. No entanto, o zimbo e o cauri são pequenas conchas muito diferentes. O zimbo é comprido e espiralado, e de mesma cor de pérola acinzentada. O cauri é achatado, com uma estreita fenda cerrada numa das faces, e de um louçado branco leitoso, que não falta um suave toque de amarelo. Fim da nota. Os cauris eram comprados na Índia por holandeses, franceses, ingleses e portugueses, que exploravam para a África, que exportavam para a África, onde passavam a circular como moeda local. Para um leitor de hoje, o uso de búzios como padrão monetário pode soar primitivo ou atrasado, mas as conchas já eram frequentes em transações comerciais muito antes de serem adotadas entre os africanos. Eram comuns, por exemplo, na China, até o final do século XIII, e na Índia e no Golfo de Bengala, até o século XIX. Seu uso também foi registrado nas ilhas do Pacífico, até mesmo entre os povos indígenas da América do Norte. Segundo o historiador Herbert Klein, a escolha das conchas como moeda fazia todo sentido do ponto de vista econômico. Provinham de uma única fonte, as Maldivas, o que permitia controlar seu valor relativo. Eram raras, fáceis de identificar e impossíveis de falsificar, como pode ser visto no livro The Atlantic Slave Trade, página 113115. No auge do tráfico, no final do século XVIII, os holandeses e ingleses sozinhos importavam cerca de 40 milhões de búzios cauris por ano. Juntos teriam movimentado aproximadamente 4 bilhões de conchinhas no período entre 1700 e 1790. Na África, elas eram transacionadas em sacos ou furadas e ajustadas em fieiras, na forma de um colar. A unidade monetária básica, chamada de token, era um colar com 40 conchas. Uma unidade mais alta era a cabeça, que consistia com um saco de 4.000 búzios. Segundo o historiador Robin Law, em 1681, 19,2 mil caris vale o equivalente a uma onça de ouro no reino de Aladá. Nota do narrador. Uma onça
pode equivaler 28 gramas ou 31 gramas. Fim da nota do narrador. Nova nota do narrador. Uma grama de ouro hoje, né? Vale R$ 327. Hoje, dia 18/5 de 2020. Essas conversões não fazem tanto sentido, mas eu vou fazer aqui. Então, uma onça valeria entre R$ 9.200 e R$ 10.200. Ou seja, uma conchinha dessa podia ser 40, 50 centavos. Fim da nota do narrador. Já em 1760, a mesma onça valia 32 mil búzios, o que indicava uma inflação de 66% na moeda local, num período em relação ao ouro. Os preços flutuavam de acordo com o suprimento de conchas e de ouro, obviamente. Por volta de 1650, em Aladá, podia-se comprar uma galinha com cerca de 10 conchas. Um século mais tarde, em 1750, uma galinha valia 300 conchas, um aumento de 30 vezes. Ainda segundo Ló, em 1690, contratava-se serviço de uma prostituta em Oiudá, atual Benin, por 3 conchas de búzios. Uma ovelha custava 1,6 mil conchas, uma vaca 8 mil. Em Jakin, um porto negreiro vizinho, um ovo custava 20 conchas, uma banana 30. Como pode ser visto no livro de Robin Law, The Slave Coast, páginas 52 a 55, e The Diligent, página 81, de Robert Harms. Quase todos os países europeus se envolveram no comércio de escravos. Além dos portugueses, holandeses, ingleses, franceses e espanhóis, tradicionais frequentadores da costa africana, suecos, suíços, poloneses, lituanos, russos e alemães construíram e administraram fortificações destinadas ao tráfico. Até os dinamarqueses tinham erguido seu próprio castelo, o Christiansborg Castle, hoje uma das atrações turísticas de Accra, capital de Gana. No final do século XVII, trabalhavam para o tráfico na costa do Ouro cerca de 400 cidadãos holandeses, 200 ingleses, 85 dinamarqueses e outros tantos comerciantes originários de Bundesburgo, região da atual cidade de Berlim, Alemanha. Abre aspas. Na verdade, numa cidade é Brandenburgo. Sim, vamos lá. Abre aspas. Durante o século XVI, Portugal e Espanha estavam decididos a tratar o Oceano Atlântico como um lago privado entre eles, fecha aspas. Observou de forma sarcástica o historiador Hugh Thomas. Abre aspas. Mas logo esse poder foi desafiado por piratas e invasores, tanto da África quanto da América, fecha aspas. Como pode ser visto no The Slave Trade, página 153. Portugueses e brasileiros foram os maiores traficantes de escravos ao longo de quase 4 séculos. Dominavam totalmente o tráfico ao sul da linha do Equador e tinham participações expressivas no negócio no Golfo do Benin. Os ingleses, segundo lugar da lista, exploravam 1/4 de todos os cativos que chegaram à América nesse período, a maioria deles destinada à região do Caribe e ao sul dos Estados Unidos. O padrão das viagens foi mudando ao longo do tempo. No caso de Portugal, de início, todos os navios saíam de Lisboa ou do Algarve, recolhiam os escravos na África e retornavam aos portos portugueses, onde os cativos eram redistribuídos para diferentes destinos, na América, nas Ilhas Atlânticas, como Madeira e Cabo Verde, ou mesmo na Europa. Aos poucos, no entanto, o negócio foi se transferindo para o Brasil. A partir do século XVIII, 9 em cada 10 expedições negreiras eram organizadas no Brasil. Uma série histórica de viagens de navios negreiros atracados em Luanda entre 1736 e 1770 mostra que 41% saíam do Rio de Janeiro, 22% de Pernambuco, 22% da Bahia e só 15% de Portugal. Ou seja,
A essa altura, os brasileiros tinham domínio quase absoluto sobre o negócio dos escravos. O Rio de Janeiro, principal centro organizador dessas viagens, respondeu sozinho pelo transporte de 1,5 milhão de escravos, seguido de Salvador, com 1,4 milhão, e Liverpool, na Inglaterra, com 1,3 milhão. O domínio brasileiro sobre o tráfico era tão grande que o novo arcebispo da Bahia, criado em 1676, tinha jurisdição não só sobre as dioceses de Olinda e do Rio de Janeiro, como também sobre os bispados do Congo, Angola e São Tomé, englobando a costa da mina, ou seja, justamente as regiões frequentadas pelos traficantes brasileiros de escravos. Os ingleses entravam no jogo do tráfico em 1562. Nesse ano, o capitão John Hawkins, sócio da Rainha Elizabeth I, a mesma já citada anteriormente nesse livro, que tinha os dentes cariados pelo consumo excessivo de açúcar, partiu da Inglaterra com 3 navios rumo à África. Depois de uma escala nas Ilhas Canárias, dirigiu-se a Cachel, na atual Guiné-Bissau, e a Serra Leoa, onde capturou 300 negros, abre aspas, parte no fio da espada e parte por outros meios, fecha aspas, segundo descreveu mais tarde. Na verdade, Hawkins simplesmente roubou a carga de 6 embarcações portuguesas que estavam prontas para zarpar rumo ao Cabo Verde. Os escravos foram vendidos na ilha de Hispaniola, no Caribe, em troca de uma carga de couro, açúcar, pérolas e outras mercadorias. Na segunda viagem, em 1564, a frota de Hawkins seguia o navio Jesus de Lübeck, enfim, não sei como é que se fala, que pesava 700 toneladas e era propriedade pessoal da Rainha Elizabeth. O entusiasmo dos ingleses não se limitava ao comércio de cativos, mas mirava também no ouro produzido na região da Guiné. Um dos primeiros carregamentos de metal precioso dessa região foi derretido em 1663 e transformado em uma nova moeda, a chamada guinéas em inglês, que equivaleria a 21 shillings e trazia um pequeno elefante em alto relevo numa das faces. Fabricada em 1813, a moeda permaneceu em circulação por mais de um século e meio, até 1971, quando o antigo shilling foi abolido do padrão monetário britânico. Em 1660, foi criada em Londres a Company of Royal Adventurers of England Trading with Africa, também conhecida como a sigla RAC. Depois renomeada como Royal African Company, companhia privada que, segundo seus estatutos, teria monopólio do tráfico de escravos por 1000 anos, ou seja, até 2660. Cada sócio contribuiu com um aporte inicial de 250 libras esterlinas. A lista de investidores incluía 4 membros da família real e da nobreza britânica, entre eles o próprio rei Charles II, 2 duques, um marquês, 2 condes, 4 barões e 7 cavaleiros. O duque de York, irmão do rei, assumiu o cargo de presidente. Um importante destaque na lista de acionistas era a nova rainha, Catarina de Bragança, filha do rei de Portugal, recém-casada com o rei Charles II. Nota do narrador. A Catarina de Bragança, salvo engano, foi quem levou a cultura de tomar chá aos ingleses. Fim da nota do narrador. O seu gigantesco dote de 330 mil libras esterlinas havia sido arrecadado graças ao auxílio dos mais ricos comerciantes de Lisboa, entre as quais se destacavam vários traficantes de escravos. O dote também incluía uma importante posição portuguesa na costa da Índia, Bombaim, atual Mumbai. A portuguesa Catarina de Bragança foi quem levou à Inglaterra o hábito do chá
um dos traços mais peculiares da cultura britânica até os dias de hoje. Falou aqui, né? Em sua homenagem, foi criado o bairro do Queens, em Nova York. Outros dos sócios iniciais da Hack era um jovem chamado John Locke, que mais tarde se tornaria um dos filósofos mais importantes da Inglaterra, professor da Universidade de Oxford. Locke foi um autor de 2 frases que pareciam contrariar seus investimentos pessoais. Abre aspas. A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Fecha aspas. Abre aspas. A verdadeira liberdade consiste em não estar sujeito à vontade inconstante. Vou ler novamente. A verdadeira liberdade consiste em não estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro ser humano. Fecha aspas.